1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Aí, muito obrigado. A palavra do Senhor diz assim, pessoal. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar, e Samuel perguntou, o que foi que você fez? E Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Até aqui, pessoal, por enquanto, mas pode deixar sua Bíblia aberta, que a gente vai ler mais daqui a pouco, mas eu quero fazer uma oração com vocês. Pode ser, gente? Feche seus olhos, então, aí no seu lugar. Jesus, nós queremos agradecer pelo presente da sua palavra nessa noite. Senhor, eu quero pedir para que a dureza dos nossos corações nessa noite seja vencida pelo poder do Evangelho. Todos nós que estamos aqui temos algo a derramar diante do Senhor nessa noite. Todos nós aqui nessa noite temos algo ainda para deixarmos aos pés da cruz e nós queremos pedir ao Senhor que sonde o nosso coração enquanto nós escutamos essa palavra, para que o nosso coração não se feche, para que os nossos ouvidos não se fechem, mas para que nós possamos nos render e entregar aquilo que precisa ser entregue nessa noite para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Tão feliz ainda, pessoal? Eu orei, gente, agora, para o nosso coração não se fechar. Por quê, meus amigos? Não vai ser leve a palavra hoje, tá? Preciso começar avisando. Não que tenha sido leve, que venha sendo leve nos últimos 5 anos, mas eu me senti na obrigação de avisar você antes de começar a pregar. Então, por isso que eu já orei para o seu coração não se fechar, Muito pelo contrário, mas apesar, talvez, da dureza da palavra, eu oro para que o seu coração fique aberto para receber aquilo que Jesus tem. Combinado, gente? Podemos seguir? Então, tudo ou nada, meus amigos, é a palavra de hoje. Amém? Tudo ou nada. O primeiro livro de Samuel, pessoal, ele conta para a gente uma transição muito importante que aconteceu no reino de Israel. Então, Israel até então era governado somente pelo próprio Deus, mas tinha lá o papel dos sacerdotes, para fazer os sacrifícios, e dos juízes, para poder resolver aquilo que tinha a ver com as batalhas, Esse era o modo que Israel era governado nessa época. E aqui, gente, nós somos então apresentados para Samuel. Samuel, ele era sacerdote, ele também era profeta, e ele foi o último juiz de Israel. E por que o último juiz, pastor? Porque quando Samuel estava velho já, ele escolhe os 2 filhos dele para poder assumir o seu lugar. Só que, gente, a palavra de Deus vai dizer que os filhos de Samuel não seguiam, a mesma visão dele, eles não tinham o mesmo coração. Então, eles amavam o dinheiro, eles aceitavam o suborno, eles pervertiam o direito. E diante disso, o povo de Israel chega para Samuel e faz um pedido, fala, Samuel, nós não queremos mais ser governados, ou amparados pelos juízes. Nós queremos agora ter um rei, como todas as outras nações também têm um rei. E aí, meus amigos, é muito curioso você ouvir, a nação que foi chamada para ser povo de propriedade exclusivo de Deus, eles que foram chamados para ser diferentes de todas as outras nações, eles agora querem ser como todas as outras nações são. Eles querem ser exatamente iguais a todos os outros povos que estão perto deles. E aí, meus amigos, Samuel fica muito incomodado com esse pedido, só que Deus responde, Samuel, não fica chateado, porque não é você que eles estão rejeitando a mim, porque eu já sou o rei de Israel, eu já sou o dono dessas pessoas. Então, quando eles pedem um rei para você, eles estão dizendo, na verdade, que o meu cuidado, que a minha liderança não serve para eles. Só que avisa a eles o seguinte, quando eles tiverem um rei,
algumas coisas vão acontecer e eles vão ter alguns deveres. Então, por exemplo, o rei vai pegar os filhos de vocês, os homens, e vai levar os filhos de vocês para a guerra. O rei vai pegar as meninas, as filhas, e vai levar elas para o palácio para que elas possam trabalhar para eles. Vocês, a partir do momento que vocês tiverem um rei, vocês vão ter que pagar impostos. O rei vai ficar com uma parte da colheita e vai ficar com uma parte do rebanho. Só que, meus irmãos, Israel ouviu tudo isso e ainda assim quis um rei. Israel leu os termos de uso do aplicativo e quis continuar. Marcou, eu aceito. E aí, gente, nós somos apresentados então para Saul, que está no texto aqui que nós lemos de 1 Samuel, capítulo 13. E aí, gente, Samuel então unge Saul como o primeiro rei de Israel. E a Bíblia vai dizer, meus amigos, que Saul era o cara mais bonito, era o cara mais gato que existia em Israel. E é muito curioso porque essa é a única descrição que a gente tem de Saul na Bíblia, sobre a aparência dele. Então o texto vai dizer que dos ombros para cima, né, não havia um homem como ele, tão bonito como ele em Israel. E aí, quando a gente começa a perceber que tudo que se fala sobre ele é aparência, a gente consegue entender porque depois Deus vai dar tanta importância para o coração de Davi. Davi era um menino comum, talvez não fosse tão bonito assim, mas era um homem segundo o coração de Deus. E o meu ponto aqui, gente, não estou querendo dizer para você que é pecado você ser bonito, né? Não é pecado as pessoas te acharem bonito ou bonita, né? O que eu estou dizendo é que Deus está preocupado com coisas maiores. Deus está preocupado com coisas mais profundas. Deus está preocupado com o coração das pessoas, né? E isso vai muito além da aparência. Tanto que Provérbios, capítulo 15, versículo 13, vai dizer o quê? Né? Que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, se tudo começa certo do lado de dentro, isso vai ser refletido até do lado de fora. Então, meus amigos, não é pecado ser bonito e também não é pecado ser feio. Até porque se fosse pecado ser feio, brincadeira, gente. Vocês são lindos aos olhos do Pai. Não, tô brincando, gente. São bonitos sim. Só que, gente, essa não era a preocupação de Israel. Enquanto Deus estava preocupado com o coração de quem ia governar sobre o povo, meus irmãos, Israel não estava preocupado com nada disso. Eles queriam ser exatamente como as outras nações eram, eles queriam um rei, e foi exatamente isso que eles receberam. E, meus amigos, muitas vezes a pior disciplina de Deus para nós vai ser dar para a gente justamente aquilo que a gente pediu para Ele. Muitas vezes, meus irmãos, a disciplina de Deus não vai ser nos falar não, mas vai ser nos falar sim. Já que você quer tanto, então você vai receber. É mais ou menos como quando você era pequeno, e aí seus pais estavam comendo alguma coisa e você ficava pedindo para eles aquele prato. E eles, já conhecendo você, falavam: a gente não vai te dar porque você não vai gostar. Você não come isso aqui. Só que você não se dava por vencido, né? Você queria comer aquilo. E eles iam lá e faziam o quê? Te davam. O que acontecia? Você não gostava, né? E aí seu pai e sua mãe eram um pouco mais linha dura, o que eles falavam? Agora você vai comer. Você não queria? Agora você vai ter que engolir. Então, meus amigos, muitas vezes a disciplina de Deus para o homem é dar para o homem justamente aquilo que ele quer. Porque, meus amigos, quando nós pedimos as coisas para Deus sem estarmos com o coração em Deus, quando nós pedimos as coisas, mas não pedimos em nome de Jesus, por quê? Talvez na nossa cabeça ainda pedir, orar em nome de Jesus, é fazer uma lista enorme e falar no final, em nome de Jesus, amém. Então, porque agora eu orei em nome de Jesus, Deus tem que me dar tudo aquilo que eu pedi. Só que, gente, orar em nome de Jesus não é menos que isso. Nós oramos, nós acessamos a Deus em nome de Jesus. Só que, gente, orar em nome de Jesus é mais que isso. Orar em nome de Jesus é pedir aquilo que Jesus pediria. Se Jesus, que está vivendo em você, se você deixasse Ele viver a vida dele em você, o que é que Jesus pediria nas suas orações? Será que Ele pediria aquilo que eu tenho pedido nas minhas orações? Só que, gente, quando nós pedimos as coisas para Deus, sem termos o nosso coração em Deus, a gente pede aquilo que vai nos destruir. Quando nós pedimos para Deus alguma coisa, mas não pedimos em nome de Jesus, pedindo o que Jesus pediria, nós pedimos, gente, aquilo que vai acabar com a gente. E aí, por falar em pedido, né? Eu falei aqui sobre oração, sobre pedir coisas para Deus.
Nessa porção de texto que a gente acabou de ler, 1 Samuel capítulo 13, fica aí subentendido para nós que havia um pedido, né, de Samuel para Saul, para que ele reunisse o exército de Israel numa cidade chamada Gilgal. E esse lugar, meus amigos, era muito importante para o povo de Israel. Por quê? Foi o primeiro lugar que eles acamparam depois que eles atravessaram o Rio Jordão, lá no livro de Josué. Gilgal também foi o primeiro lugar que eles celebraram a Páscoa. E também foi o lugar onde Saul foi ungido rei, né? Quando Deus confirmou o reino de Saul, foi em Gilgal que ele foi ungido rei. E aí lá em 1 Samuel capítulo 10, a gente vê Samuel pedindo para Saul a primeira vez: Saul, vai para Gilgal com o exército, me espera lá durante 7 dias, quando der esse prazo de 7 dias eu vou descer, vou oferecer sacrifícios, vou oferecer ofertas, vou consultar a Deus, Deus vai me falar qual é a estratégia da guerra, e aí eu vou te passar a estratégia. Na primeira vez, gente, Saul esperou, Samuel chegou, fez o que tinha que fazer, e eles venceram a batalha. Só que, gente, agora, em 1 Samuel capítulo 13, Samuel pediu para Saul esperar de novo. Só que, ao que parece, né, Samuel começou a demorar. E Saul agora decide não esperar mais que Samuel chegue. Então, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, está escrito o seguinte: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Samuel disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Meus amigos, nessa época aqui existiam funções muito bem definidas dentro de Israel. E aí, gente, o rei, ele governava sobre o povo, ele liderava o povo nas batalhas, ele resolvia as questões de convivência, ele julgava entre o povo. Só que, meus amigos, oferecer sacrifício e oferta era coisa para o sacerdote. O sacerdote, ele era preparado durante toda a sua vida para poder exercer essa função. Então, ele se colocava diante de Deus e oferecia um sacrifício, matava um animal. Porque, gente, a nossa condição de pecado diante de Deus, ela exige isso. Exige o quê, pastor? Sacrifício. Qual é a diferença agora? Gente, Jesus já veio. E Jesus é o sacrifício perfeito, Jesus é o sumo sacerdote, e Jesus também tornou todos nós aqui em sacerdotes. Então agora você mesmo pode se colocar diante de Deus e se oferecer para Deus como uma oferta. Amém, gente? Nós podemos fazer isso agora por meio de Jesus. Só que, gente, nessa época Jesus não tinha sido crucificado, Jesus não tinha nem nascido, né? Melhor dizendo. Então, gente, Saul não poderia ter feito aquilo que ele fez. E é engraçado porque aqui no texto, logo depois que Saul desobedece à ordem de Deus, Samuel chega. É mais ou menos quando você aprontava, quando você era pequeno, e aí você pensava: ninguém vai descobrir aquilo que eu vou fazer. E aí você colocava o seu plano em ação, alguma coisa dava errado. O sofá manchava, o copo quebrava, você estragava algum vaso da sua mãe, e aí isso tinha acabado de acontecer, o que acontecia? A sua mãe chegava em casa. Você tinha acabado de quebrar o vaso que ela mais gostava, pensando: vou esconder os cacos, ninguém vai nem saber o que aconteceu aqui. Você acabou de aprontar, acabou de dar errado, a sua mãe chega. E é exatamente o que vai acontecer aqui, gente, no versículo 10. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, e eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar, e Samuel perguntou: o que foi que você fez? E Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim, e eu ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Ao que parece, gente, Samuel ele demorou dessa vez mais do que esperado. Samuel não veio, né, nos 7 dias que ele tinha combinado. E aí, meus amigos, diante da demora, os 3.000 soldados que Saul tinha, eles começaram a desertar, eles começaram a ir embora. E aí, quando a gente olha para esse fato, poxa vida, o exército, os homens da guerra, começaram a ir embora
e tinha uma guerra se aproximando. A gente começa até a querer entender o coração de Saul. Sim ou não, gente? Eu tenho um exército, Samuel falou que vai descer para poder encontrar a gente, e ele não chegou ainda, e a galera agora começou a ir embora. Eu estou prestes a enfrentar o meu maior inimigo na guerra, que nesse caso de Israel eram os filisteus. Só que a autoridade espiritual máxima da nação ainda não chegou. E tem mais um detalhe, gente. Israel tinha 3.000 soldados. Os filisteus, eles tinham só de carro de guerra, eles tinham 3.000, sem contar o restante do exército. Então tem todo esse cenário e ainda Samuel não está chegando nos 7 dias que ele prometeu. E aí Saul vai lá, então, toma a frente e decide, resolver por ele mesmo o problema. Porque, gente, é o 2º ano de reinado de Saul. Ele tinha ganhado uma guerra até agora, ele queria mostrar mais serviço. Ele precisava mostrar para as pessoas que ele dava conta de ser o rei que Israel precisava. Só que aí, para poder fazer isso, ele desobedece uma ordem dada pelo próprio Deus. Só que aí, gente, existe algo muito importante aqui nessa resposta, nessa conversa, que Saul e Samuel tiveram depois da desobediência. Quem gosta de assistir filme aqui, conhece um termo, uma expressão em inglês, chamada easter egg. Quem sabe o que é easter egg num filme? É quando um diretor, uma produtora, um estúdio, coloca num filme que veio antes ou que vai vir depois, esconde uma referência do filme que já passou ou então do filme que vai vir. E nessa conversa, gente, de Saul com Samuel, tem uma referência bíblica escondida aqui. Muitas vezes a gente lê a Bíblia sem prestar atenção, e esse é o nosso problema, A gente lê a Bíblia muito rápido. Só que se nós lermos aqui a conversa, vamos ler de novo. 1 Samuel capítulo 13, versículo 10. Mal tinha acabado ele de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel, e Saul saiu ao encontro dele para o saudar. E Samuel perguntou, o que foi que você fez? E Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui, que você não vinha e que os filisteus já tinham se ajuntado, eu disse, agora os filisteus virão contra mim e não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Meus amigos, se nós pararmos e prestarmos atenção nessa conversa, a gente vai ver que a dinâmica da conversa de Saul com Samuel é a mesma dinâmica da conversa de Deus com Adão no Jardim do Éden. Porque Deus perguntou para Adão lá no Jardim do Éden, por que você comeu da árvore que eu ordenei para não comer? Isso é Gênesis 3:11. E Saul pergunta para Samuel, Saul, o que foi que você fez? E aí, meus amigos, qual foi a resposta de Adão quando Deus pergunta, por que você comeu? Adão responde, foi a mulher que você me deu para estar comigo. Como quem diz, a culpa é sua. Eu estava sozinho até ontem e nada tinha acontecido. Você me adormeceu, você pegou a minha costela e me deu essa mulher que está aí. Ou seja, a culpa é sua e a culpa é dela. E enquanto, meus irmãos, Adão dá essa resposta, Saul responde, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado, então eu ofereci holocausto. Aqui, gente, continua acontecendo transferência de culpa por causa do pecado. O nosso coração, quando ele é flagrado em desobediência, ao invés de se arrepender, ao invés de se prostrar diante de Deus e pedir perdão e pedir desculpa, o nosso coração ele continua buscando por culpados quando a gente desobedece a Deus. Adão culpa a mulher dele. Saul culpa Samuel, culpa os filisteus e culpa também o povo. Milhares de anos depois que o homem já foi expulso do jardim, a dinâmica do pecado não mudou e ela continua sendo a mesma. E até hoje, gente, o ciclo do pecado é o mesmo. A gente até hoje peca, desobedece a Deus, mas qual é o nosso lema depois de pecar? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Eu desobedeci, eu errei, eu ouvi e fingi que não ouvi, mas eu vou colocar a culpa em alguém. Eu não vou assumir a responsabilidade. Eu não vou pedir perdão, eu vou transferir a minha culpa para outra pessoa que muitas vezes nada tem a ver com isso. Gente, por isso que é tão importante a gente falar de pecado na igreja.
Porque, gente, se o ciclo do pecado continua sendo o mesmo, agora em Jesus, por causa do Evangelho, esse ciclo pode terminar em você. Ele não precisa se repetir. Se agora nós sabemos que desde que o mundo é mundo, a gente fica procurando desculpa para a nossa desobediência, qual é o chamado de Deus para nós hoje? Parem de dar desculpas para a desobediência de vocês. Façam diferente. Se vocês estão percebendo pela minha palavra que existe algo a mais a ser feito, então façam diferente. Quebrem o ciclo. Porque, meus amigos, ninguém pode ser responsabilizado pela sua desobediência a Deus. Eu avisei que não ia ser leve, eu falei no começo. Ninguém pode ser responsabilizado pela sua desobediência a Deus. As tentações existem, pastor? Elas existem. As más companhias existem? Elas existem. As más influências, gente, elas existem? Elas existem. Só que quem está ouvindo o evangelho, você ou as suas más influências? Quem é que está aqui toda semana escutando aquele pastor mala chamado Pedro falando de pecado, de evangelho, de graça, de redenção toda semana? É você ou são seus amigos? É você. Então, meus irmãos, as pessoas não podem ser responsabilizadas pela nossa desobediência a Deus. E é justamente porque as tentações existem, é justamente porque as más influências existem, é justamente porque o pecado ainda existe no mundo que nós precisamos, gente, fortalecer o nosso coração. Para que quando o nosso coração for pressionado por essas coisas, a gente consiga não pecar. A gente consiga não desobedecer ao Senhor. Porque Saul, além de ter culpado Samuel, os filisteus e o povo, ele também vai dizer no versículo 11 do capítulo 13, na parte B do versículo, depois do ponto final, ele diz: assim, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Outras versões vão dizer o seguinte, a NVI diz o seguinte: me senti pressionado e ofereci o holocausto. A NVT vai dizer: me senti na obrigação de oferecer o holocausto. E a nova tradução da linguagem de hoje diz: eu achei que tinha de oferecer o sacrifício. Gente, quantas pessoas agora mesmo estão se cobrando para fazer coisas que Deus não pediu para elas fazerem? Ou talvez você, aqui hoje à noite, está colocando um fardo sobre você de ter que fazer algo que o Senhor nunca te pediu para que você fizesse. E aí, nesse desespero de fazer aquilo que Deus não pediu de você, você está desobedecendo e você está desagradando o próprio Deus. Não, pastor, porque eu tenho a obrigação de provar para todo mundo que nunca acreditou em mim que eu posso e que eu consigo. Quem disse que você tem? Não, pastor, porque eu tenho a obrigação de ser rico, eu tenho a obrigação de ser famoso, eu tenho a obrigação de ser influente. Não, pastor, eu tenho a obrigação de dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive quando eu era criança. Quem disse isso? Quem colocou essa obrigação e essa responsabilidade em cima dos seus ombros? Pastor, o senhor não está entendendo, eu tenho a obrigação de provar para todo mundo que eu sou diferente daquelas pessoas que me feriram, que me caluniaram, que falaram mal de mim. Mas olha que coisa, nesse seu processo, para se tornar diferente dessas pessoas, você está se tornando justamente igual a elas. E pior, você está nesse processo desobedecendo a Deus. Dizendo para você mesmo que você precisa fazer coisas que Deus não te pediu para fazer. Mas aqui Saul disse: forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Supostamente, pressionado pelas pessoas, ele escolhe então fazer aquilo que Deus reprova. Quando as pessoas começam a pressionar Saul, e aí? Samuel vai chegar, não vai chegar? A gente vai para a guerra, não vai? Vamos ficar aqui e esperar todo mundo ser morto? Como é que vai ser? Saul começou a ser pressionado. E meus amigos, na nossa vida, quando eu e você, nós somos pressionados, é que a nossa verdadeira face vem à tona.
Meus irmãos, quando eu e você passamos por pressões na nossa vida, é que o nosso coração ele é revelado de verdade. Porque, gente, as nossas ações a gente consegue medir. As nossas ações a gente consegue calcular. Pensa comigo que as suas ações são essa garrafa aqui. Então eu penso em como que eu vou fazer essa garrafa. Como vai ser a tampa, qual vai ser a cor do plástico. Olha, eu vou até escrever Jesus do lado de fora da garrafa. Porque, gente, as minhas ações eu consigo planejar. Eu consigo ensaiar embaixo do chuveiro o que eu vou falar naquela discussão. Você também faz isso, não finge que não, eu sei que você faz. Pastor fulano me chamou para conversar. Fica lá você igual um doido embaixo do chuveiro, planejando, ensaiando aquilo que você vai falar. Só que isso, gente, são as nossas ações. Então, as suas ações são a garrafa. Certo, gente? Sim ou não? Sim. Só que as nossas reações, as suas reações, é a água, é o líquido que está dentro da garrafa. Então, gente, se por um lado as nossas ações a gente planeja, a gente desenha, a gente constrói, meus amigos, as nossas reações, que são o líquido que está aqui dentro, quando alguém esbarrar, quando alguém ofender, quando alguém tirar do sério, quando alguém responder atravessado, gente, o que está dentro vai vir para fora. E isso, meus amigos, a gente não controla. Isso a gente não consegue calcular. E quando nós, assim como Saul, somos pressionados na nossa vida por várias pessoas, por várias situações, o nosso coração, então, finalmente, ele vem à tona. Quando nós estamos no meio da pressão. Gente, talvez a pergunta mais ardilosa, né, para não dizer sacana, a ser feita numa entrevista de emprego é a seguinte pergunta: Fulano, Luan, você trabalha bem sob pressão? Quem já ouviu isso numa entrevista de emprego? Você trabalha bem sob pressão? O Luan mais que todo mundo, né? Porque ele é enfermeiro. Você trabalha bem sob pressão? Ao que eu, precisando desesperadamente de uma vaga, respondo: é claro que eu trabalho bem sob pressão. Só que, gente, eu respondo, é claro, sentado numa cadeira confortável. Eu respondo, é claro, debaixo do ar-condicionado. Eu respondo, é claro, tomando um cafezinho. Que hoje, assim como as barras de ouro, vale mais que dinheiro, né? O cafezinho. Eu respondo, é claro, sentado diante de uma pessoa que até então não é a minha chefe e não tem a responsabilidade ou o poder de pagar ou não pagar o meu salário. Então, eu só vou saber, na verdade, se eu trabalho bem sob pressão quando a pressão chegar. E da mesma maneira, meus irmãos, nós só vamos saber a qualidade, a força do nosso amor a Deus quando as pressões da nossa vida chegarem. Porque dá, meus amigos, para a gente falar que ama a Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, mas quando os outros amores se levantarem no seu coração e disserem para você, me dá o primeiro lugar. Me dá a primazia, faz aquilo que eu estou te mandando. É aí, meus amigos, que nós vamos saber qual é a força do nosso amor por Deus. Quando nós estivermos enfrentando as pressões. Amém, gente? Tudo bem até aqui? Versículo 13. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Gente, Saul não confiava no Deus que ele não via. Saul era rei sobre a nação que Deus criou. Saul governava a nação que Deus escolheu. Só que, gente, alguém aqui já viu Deus face a face alguma vez e viveu para poder contar a história? Não, né? Deus é espírito invisível. Só que, gente, Saul não confiava no Deus que ele não via. E aqui, meus amigos, nós temos a primeira raiz da nossa desobediência e a primeira raiz dos nossos pecados, né? Os seus pecados, os meus pecados, meus irmãos,
eles surgem da nossa desconfiança a respeito do caráter de Deus. Eva, foi isso mesmo que Deus disse para você? Pergunta a serpente. E aí, quando a serpente vê que Eva fica confusa com a pergunta, ela continua indo além. Olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como Ele é. Só que esse Deus que colocou vocês aqui nesse lugar perfeito, Ele é egoísta, Ele é mesquinho, Ele quer que vocês sofram. E Deus, Ele quer ser especial sozinho, Ele não quer que vocês se sintam especiais também. E aí, gente, nessa confusão a respeito de quem Deus é, Adão e Eva, naquele dia, eles comem do fruto. E da mesma maneira, gente, até hoje, quando nós comemos do fruto, quando nós pecamos contra Deus, é porque existe em nós uma confusão, uma desconfiança a respeito de quem Deus é. Porque, meu irmão, para todo pecado que eu e você cometemos, Jesus é a exata resposta que a gente precisa. Para todo pecado que você comete até hoje, Jesus é a exata resposta que o seu coração precisa. Porque, gente, muitos pecam por carência. Muitos pecam por solidão. Muitos pecam para se sentirem amados, para se sentirem vistos pelas pessoas. Muitos pecam para ter uma sensação de pertencimento. Pastor, eu quero fazer parte do grupo. Todo mundo está fazendo, eu quero fazer também. Só que, gente, todas essas coisas que nós procuramos no nosso pecado, Jesus tem essas coisas para nos dar. E não da maneira distorcida que nós encontramos o nosso pecado. Mas Jesus tem todas essas coisas de maneira santificada para poder nos oferecer. Só que como nós ainda não confiamos no caráter de Deus, a gente continua procurando essas coisas no pecado. A minha tradução não diz assim, mas existem outras versões que dizem que Samuel chamou Saul de tolo, de insensato. Você é um tolo, você foi insensato, não guardando o mandamento que o Senhor Deus lhe ordenou. E aí, gente, isso me lembra de Salmos capítulo 14, versículo 1. Desvia aí, Gé, rapidinho o texto para Salmos capítulo 14, versículo 1. E aí em Salmos 14, 1, o salmista escreveu: diz o insensato, ou diz o tolo no seu coração, não a Deus. Em outras versões, diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Gente, Samuel está denunciando aqui o coração de Saul, dizendo que quando ele desobedeceu a Deus, ele está se comportando como se Deus não existisse. E aí, gente, se Deus não existe, eu preciso fazer alguma coisa. Se Deus não existe para poder me dar a vitória na guerra, eu preciso oferecer eu mesmo o holocausto. Se Deus não existe, eu preciso fazer alguma coisa. Se Deus não existe, eu preciso mentir. Se Deus não existe, eu preciso enganar. Se Deus não existe, eu preciso desobedecer os meus pais. Se Deus não existe, eu preciso recorrer à pornografia e à masturbação. Só que, gente, a Bíblia está dizendo para nós que viver dessa forma é viver de maneira insensata. É viver de maneira louca, como se Deus não existisse. Então, de novo, gente, aquilo que nós temos buscado muitas vezes fora de Deus, o Senhor tem para nos dar. Só que, de novo, talvez não da maneira distorcida que nós temos buscado, mas da maneira santificada, de maneira pura. Deus tem nele todas as coisas para poder nos entregar. Mas aí na última parte da bronca que Samuel deu em Saul, no versículo 14, ele diz assim: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Coloca para a gente, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo
21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda ou os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Saul, Deus vai procurar um outro rei, porque você não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Eu falei agora há pouco que a primeira raiz do nosso pecado é falta de conhecimento de Deus, é desconfiança do caráter de Deus. Mas, pastor, como é que a gente começa, então, a conhecer a Deus? Como é que, então, que a gente para de desconfiar de Deus? Gente, obedecendo a palavra de Deus. E, meus amigos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, gente, no reino de Deus, a obediência vai vir antes do entendimento. Porque hoje, quando alguém te manda fazer alguma coisa, você pergunta, por quê? Gente, isso não é de todo mal, não, tá? Visto que hoje, por exemplo, existem muitas pessoas, por exemplo, que dizem que pregam a palavra de Deus e mandam as pessoas fazer coisas, em nome dessa suposta palavra de Deus que eles pregam. Só que, meus amigos, se você está lendo a palavra de Deus, se alguém está expondo o evangelho para você como ele é, gente, a nossa resposta é obediência. E muitas vezes vai ser obedecer antes de entender. Primeiro a gente obedece e depois vem o entendimento. Primeiro você ama o seu inimigo. Primeiro você dá a outra face. Primeiro você caminha a segunda milha. Primeiro você libera perdão. E aí depois que você fez, o entendimento te alcança. Qual é o problema, gente? Nós estamos ainda, esperando do lado de fora para poder colocar os nossos pés dentro da obediência. Porque nós queremos que Deus nos explique todas as coisas. E aí, gente, é nesse momento que a nossa vida se torna um eterno ensaio para obedecer a Deus. Eu venho para a igreja, eu ouço a palavra, eu participo dos cultos, mas eu não coloco os meus pés dentro da obediência. A Rafa, a gente pregou aqui semana passada sobre as duas casas. Uma foi construída sobre areia e a outra foi construída sobre a rocha. E a casa na rocha é a casa de alguém que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. É de alguém que colocou os dois pés dentro da obediência, ainda que não esteja entendendo todas as coisas. Pastor, eu não entendo tudo, mas se isso é tudo que Jesus me pediu para fazer, então eu vou fazer tudo que Jesus me pediu para fazer. Gente, a nossa vida não pode ser um eterno ensaio para poder obedecer a Deus. É por isso, gente, que a teologia é mal vista em tantos lugares. Por quê? Tem muita gente sabendo muita coisa, só que não praticando essas coisas. E eu tenho falado para vocês aqui quase toda semana, meus irmãos, nós estamos numa igreja que tem se esforçado para ser bíblica, para poder pregar a palavra de Deus, mas, gente, qual é a nossa tentação? É saber demais e fazer de menos. Qual é o nosso perigo, gente? É nos tornarmos a igreja. Lá no Pastor Pedrinho, todo mundo estuda, só que ninguém vive. Lá na igreja do Pastor Pedrinho, todo mundo sabe de teologia. Agora, aplicar o que sabe é uma outra história. Deus está nos chamando, meus amigos, para a obediência simples. Para a obediência literal. Para a obediência, gente, do jeito que está escrito. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Está escrito, honre o seu pai e a sua mãe. Não está perguntando se o seu pai e a sua mãe merecem que você honre a eles ou não. Está escrito, honre o seu pai e a sua mãe. Gente, simples assim. Direto assim. Reto assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece e os guarda, esse é o que me ama. Meus amigos, o nosso amor a Deus não pode ser, gente, subjetivo. Se eu falo que te amo, mas não tenho ações que demonstram que eu te amo, no fundo eu não te amo. Se eu vivo escrevendo cartas de amor, fazendo declarações, sabe, te marcando em fotos no Instagram, colocando fotos suas nos meus stories, mas eu falo mal de você para todo mundo, eu não te amo coisa nenhuma.
Nós precisamos, meus amigos, ter ações que acompanhem o amor que nós dizemos ter a Deus. E essas ações, gente, se chamam obediência. Obediência pura, obediência simples e obediência direta. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós vimos então, gente, até agora que Saul desobedeceu então completamente a ordem que ele havia recebido de Deus, mas ele não está assumindo a responsabilidade por isso. Ele está colocando isso na conta de outras pessoas. E aí aqui agora, 2 capítulos depois somente, vai acontecer um outro episódio. E aí vamos ver então o que vai acontecer aqui em 1 Samuel capítulo 15. Então diz assim o versículo 1. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora, gente, de novo, ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Meus amigos, passado um tempo então, Saul, eu vou ficar confundindo a mensagem inteira, Saul com Samuel, porque os nomes são parecidos. Mas, gente, passado um tempo, Saul recebe uma segunda ordem do profeta Samuel. E esse trecho aqui de Samuel 15, geralmente é aquele trecho que a gente lê rápido. Para quê? Para a gente não ter que fazer algumas perguntas para o texto. Porque, pastor, Deus está mandando matar pessoas, inclusive crianças. Como é que a gente lida com isso dentro do texto bíblico? Gente, nós lemos a Bíblia com a cabeça do nosso tempo, do século 21, sim ou não? E, de novo, esse é o erro que nós cometemos. Porque, gente, Deus aqui, ele não está mandando Israel matar essa nação por xenofobia, por preconceito, para poder afirmar que uma nação é superior à outra. Gente, aqui Deus está lidando com o pecado. E no Antigo Testamento inteiro, gente, qual é a mensagem de Deus? O pecado de vocês conduz à morte. Não é isso que a Bíblia diz, gente? O salário do pecado é a morte. E é por isso, gente, que nós não podemos ficar flertando, brincando com o pecado, porque de uma maneira ou de outra, o nosso pecado conduz à morte. E isso, de maneira muito literal, está sendo exemplificado aqui nesse texto. O nosso pecado conduz à morte. E os amalequitas, gente, eles eram um povo que viviam no deserto, sem residência, sem casa fixa. E eles eram um povo que saqueavam outros povos. Talvez você que é novo convertido, né, que não é crente há tanto tempo assim, você não saiba, mas amalequita é xingamento de crente. Você não pode xingar a pessoa de outras coisas, você fala, seu amalequita, né? E aí vem porque esse povo, eles, né, passaram para trás muitas vezes, eles prejudicaram várias vezes o povo de Israel. E agora, gente, Deus que é juiz e que pode executar juízo, ele está então pronunciando qual vai ser o juízo dele contra aquela nação. E aí Saul, como sendo o rei de Israel, ele será a ferramenta, né, junto com a nação, para poder executar esse juízo. Então a ordem foi muito clara. Todos precisam ser eliminados. Vamos continuar lendo o texto, versículo 4. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim. 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus, vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram.
Gente, qual era a ordem de Deus? Qual era, gente? Pode falar sem medo. Destrua tudo. O que aconteceu aqui, do versículo 4 ao versículo 9? Saul obedeceu a Deus? Não. Gente, na primeira vez, no capítulo 13, Saul desobedeceu completamente a ordem de Deus, aqui no capítulo 15, Saul obedeceu 50% daquilo que Deus pediu. Então, automaticamente, ele desobedeceu a Deus de novo. Porque, gente, obediência parcial também é desobediência. Obediência pela metade, meus amigos, também é desobediência. Gente, 50% e 100% não são a mesma coisa. Falei aqui sobre emprego. Vou pedir para o seu chefe te pagar no próximo dia 5, 50% do seu salário. Você vai ficar feliz? Não, né? Porque, gente, 50% e 100% não são a mesma coisa. Se na primeira vez ele desobedeceu completamente, aqui ele fez pela metade, achando que agora, finalmente, ele ia agradar o coração de Deus. Mas ele, de novo, automaticamente desobedeceu a Deus. Versículo 10. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Gente, aqui quando Deus diz que ele lamenta, talvez na sua Bíblia esteja escrito: eu me arrependo de haver constituído Saul como rei de Israel. Pastor, mas como assim? A Bíblia não fala que Deus não é um homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Gente, aqui não está dizendo literalmente que Deus se arrependeu, está dizendo que o caráter de Saul mudou e agora Deus está tratando com Saul de acordo com o caráter dele. Então Deus não mudou, mas Saul mudou. E agora Deus vai lidar com Saul de acordo com o caráter que ele está demonstrando e manifestando. Versículo 12. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Gente, Saul está tão desorientado, está tão fora da vontade de Deus, que ele levantou um monumento para si mesmo. De novo, gente, o povo que ouviu claramente de Deus: não tenham outros deuses diante de mim. Não façam imagem de escultura. Agora o cara pega e constrói uma estátua dele mesmo. Eu falei que a primeira raiz do pecado é a falta de conhecimento de Deus. Sim ou não, gente? E qual é a segunda raiz do pecado, pastor? É o versículo 12, gente. Existe uma coisa, na teologia, prepara para o palavrão. A gente chama de ensimesmamento. Pastor, o que significa essa palavra difícil? Meus irmãos, ensimesmamento é um termo técnico para falar sobre alguém que pensa demais em si mesmo. Nós, como brasileiros, adaptamos essa palavra para a palavra cismado. Cuidado com a fulana, que a fulana é meio cismada. Já conheceu uma pessoa que tudo que falam, a pessoa acha que está sendo falado sobre ela? É uma pessoa, meus irmãos, ensimesmada. Uma pessoa cismada. Uma pessoa que pensa demais a respeito de si mesma. E, gente, essa é a segunda raiz do nosso pecado. A gente pensar demais na gente mesmo. Talvez se nós estivéssemos servindo mais os outros, talvez se nós estivéssemos ajudando mais as pessoas, meus amigos, nós não teríamos tempo mais para poder perder com os nossos próprios pecados. Só que qual que é o problema? A gente está pensando demais na gente. Perceba aqui, eu tenho falado sobre isso aqui na segunda-feira nas aulas. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia manda você se amar. Já reparou isso? Ame a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Não falou, ame o seu próximo e ame a si mesmo. Ame o... Está acabando a bateria. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Gente, por que é que a Bíblia em nenhum momento manda a gente se amar? A gente já faz muito isso, todo dia.
Deus não precisa mandar você fazer alguma coisa que você já faz. Você já se ama muito. Eu já me amo, gente, muito. Ah, pastor, não é bem assim. Gente, se nós não nos amássemos tanto, acho que agora parece que parou, viu, Lê? Está com um pontinho aqui, mas parece que parou. Gente, se nós não nos amássemos tanto, talvez, a gente não faria aquilo que a gente faz. Então, Saul está tão fora da vontade de Deus para ele, que ele está erguendo um monumento em homenagem própria. Mas aí, continuando, no versículo 13, Samuel encontrou Saul, e este lhe disse, que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou, então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que eu estou escutando? Gente, esse trecho é ótimo, porque agora, depois da primeira mancada que ele deu, Saul nem espera Samuel chegar no acampamento, ele sai ao encontro de Samuel, já dizendo, bem-vindo, bendito do Senhor, olha, agora eu fiz tudo aquilo que Deus me mandou. E a resposta, gente, de Samuel me quebra toda vez que eu leio esse texto. Ah, você obedeceu tudo? Então que som de ovelha e de boi é esse que eu estou ouvindo? Eu devo estar maluco, né? Porque se você obedeceu e fez tudo, eu estou louco, então, escutando ovelha e boi mugindo no meu ouvido. Mas aí, continuando, o versículo 15. Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu, fale. Samuel continuou, não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas, mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Gente, novamente o culpado é o povo. Samuel, trouxeram isso dos amalequitas, apareceram aí com esses bois e com essas ovelhas. Só que, meus amigos, agora pior do que da primeira vez em que Saul desobedeceu, Saul, gente, agora ele está espiritualizando a desobediência dele. Samuel, veja bem. Gente, quando a pessoa começa com veja bem, você sabe que o restante que vai vir depois da frase não é coisa boa. Samuel, veja bem. De fato, nós não destruímos tudo, pegamos alguns bois, algumas ovelhas, mas para ser sacrificado ao Senhor. Não foi para ficar para a gente, nós pegamos, nós desobedecemos a Deus para poder agradar a Deus. Gente, esse pensamento faz sentido? Em alguma época da história isso faz sentido? Eu vou desobedecer a Deus para poder agradar a Deus. Eu vou desobedecer o que Deus está me pedindo para poder entregar algo para Deus. Então, Samuel, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Samuel, eu sei mais do que Deus. Porque Deus pediu para destruir tudo, mas eu não destruí. Por quê? Eu estou pensando lá na frente. Eu sou mais esperto. Ah, gente, como o nosso pecado nos conta essa mentira. Ah, eu sou esperto. Cara, deu errado para todo mundo que tentou fazer isso. Mas para mim vai dar certo, fica tranquilo. Confia no pai. Né? O pai sabe o que está fazendo. E aí o pai vai e quebra a cara. Achando que sabe mais do que Deus, que deu a ordem para que alguma coisa foi feita. Versículo 22, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, a rebeldia, é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Meus irmãos, Deus mais uma vez, na segunda chamada de atenção, na segunda bronca, e agora não vai ter mais volta. Deus, por meio de Samuel, está dizendo: Saul, Deus está buscando pessoas que o ouçam e o obedeçam. Saul, Deus está buscando pessoas não que fazem aquilo que acham que tem que ser feito. Deus está buscando pessoas que ouvem a vontade dele e obedecem à vontade dele. Tem um livro, gente, que eu gosto muito. O autor desse livro chama Rubem Alves. E o nome do livro é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ostra Feliz Não Faz Pérola. Eu falei no começo da pregação sobre as nossas reações. Talvez você não saiba ou não se lembre, né? Mas a pérola, gente, quando ela é feita, ela é uma reação da ostra a uma invasão, né? A um corpo estranho. Então, entra um grãozinho de areia dentro da ostra no mar e a ostra pensa: eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu preciso tirar as pontas desse grão de areia, por quê? Senão ele vai me machucar. E aí a ostra coloca uma esfera, uma bolinha em volta da areia, e aquilo se torna uma pérola. Mas enfim, falei tudo isso porque nesse livro, Ostra Feliz Não Faz Pérola, tem um trecho que eu gosto muito que tem a ver com o que nós acabamos de ler. O trecho do livro diz assim: amamos não a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. A arte de amar e a arte de ouvir estão intimamente ligadas. Não é possível amar uma pessoa que não sabe ouvir. Não é possível amar uma pessoa que não sabe ouvir. Já tentou conversar com alguém e só a pessoa fala? Já tentou contar algo para alguém e só a pessoa conta? E aí é história, em cima de história, em cima de história. Saul, Deus está procurando pessoas que o ouvem. Porque obedecer é melhor que sacrificar. E ouvir a Deus é melhor do que toda a gordura desses carneiros aí que vocês pouparam. Deus está procurando pessoas que o ouvem. Versículo 24, para a gente poder caminhar para o final. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore ao Senhor. Nessa última parte, a gente parece que agora finalmente a coisa vai. Finalmente Saul vai se arrepender, vai dobrar o coração. Ele acabou de confessar que ele teve medo das pessoas, e nós muitas vezes também desobedecemos a Deus com medo daquilo que vão pensar. E deixa eu te lembrar uma coisa, meu amigo, talvez uma lembrança não tão boa para um sábado à noite. Gente, daqui a 100 anos, talvez até menos, todo mundo aqui vai estar morto. Sim ou não, gente? Eu não sou imortal, nem você. Meus amigos, as pessoas que nós queremos tanto agradar ou desagradar, daqui a 100 anos também estarão todas mortas. Só que, meus amigos, a palavra de Deus é a única coisa que vai durar para sempre. Então, por que é que nós estamos preocupados em agradar ou então desagradar pessoas que daqui a um tempo não vão nem lembrar da nossa existência? Gente, é uma verdade dura, talvez, mas, de novo, é uma verdade. Gente, não vou falar de você, vou falar de mim, vai. Gente, quando eu morrer, as pessoas vão esquecer de mim tão rápido, com exceção dos meus familiares, eu acho, né? Espero que, sei lá, as pessoas que me amam, pelo menos, lembrem de mim durante algum tempo. Mas, gente, quando eu me for, as pessoas vão esquecer do Pedro tão rápido. E aí o Pedro fica perdendo tempo, pensando: meu Deus, o que será que fulano vai pensar? Pastor, vou jejuar de novo essa semana, vou orar de novo, vou no culto de novo. Vou ficar 5 dias lá no acampamento, vou orar, vou renunciar, vou entregar, vou parar de fazer isso, de fazer aquilo, mas o que vão pensar?
Gente, daqui a alguns poucos anos, nada disso vai importar. E quando a gente chegar na eternidade e olhar nos olhos de Jesus, a gente vai desejar ter renunciado mais coisas. Gente, quando nós olharmos para Ele face a face, como Ele é, a gente vai pensar, talvez, eu poderia ter entregado muito mais. Porque se eu soubesse que esse momento, que agora, daqui para frente, ia ser tão maravilhoso, como eu sei que vai ser, eu teria deixado muita coisa antes. Eu teria, deixado de lado aquilo que as pessoas pensavam ou deixavam de pensar de mim. Mas Saul, temendo o povo e dando ouvidos à voz do povo, desobedeceu a Deus. E aí, de novo, parece que agora vai, mas o texto continua, versículo 26. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel, ou seja, Deus, não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, o seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Quero chamar o Lei e o Paulo de volta, por favor? Eu já vou terminar. Então nós começamos a ler no versículo 24, achando que agora finalmente Saul se arrependeu e vai se colocar, com o coração aberto diante de Deus. Só que, meus amigos, no final do texto a gente descobre, qual era a verdadeira intenção de Saul com esse arrependimento dele. Ele ainda estava preocupado com aquilo que as pessoas iriam pensar dele. No versículo 30, ele diz: pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos, ou seja, diante das pessoas, e diante também de toda a Israel. Então, gente, o que alguns versículos atrás parecia, na verdade, ser arrependimento, na verdade só era remorso pela consequência. Saul não estava envergonhado porque ele desobedeceu a Deus, porque ele feriu a santidade de Deus. Gente, Saul ele está envergonhado porque ele foi pego no erro de novo. E aí agora ele quer que Samuel continue fingindo que as coisas estão bem diante das pessoas para que ele não seja exposto, para que ele não seja corrigido. E aí ele continua usando as mesmas desculpas que ele tinha usado até aqui. Samuel, olha, eu errei, eu desobedeci, mas olha o que eu fiz em contrapartida. Olha, eu desobedeci a Deus aqui, mas olha o tanto de coisa para Deus que eu faço aqui. Olha o tanto que eu sirvo na igreja. Olha o tanto que eu prego, olha o tanto que eu canto. Olha o tanto que eu olho de criança. Samuel, todo mundo fez igual. O povo pegou ovelha e boi e eu também peguei. A culpa é dos outros, a culpa não é minha. Gente, enquanto o nosso coração continua dando todas essas respostas para Deus, significa que tudo isso não é arrependimento, mas tudo isso ainda é remorso. Porque, meus amigos, quando existe verdadeiro arrependimento, gente, o verdadeiro arrependimento, ele coloca fim nas nossas desculpas. E o Evangelho, gente, ele não aceita as nossas desculpas. E não estou falando que Deus não te aceita depois que você peca. Sim, Ele te aceita. O que Deus não aceita são as suas justificativas para o seu pecado. E o verdadeiro arrependimento, meus amigos, dá fim às nossas desculpas. O verdadeiro arrependimento, ele promove na gente um movimento em direção a Deus. Então, Samuel, eu pequei. Vamos comigo adorar o Senhor de novo, do jeito certo, com o coração certo, da maneira que Deus quer, ainda que ninguém veja. Ainda que ninguém saiba a oferta que eu vou entregar. Mas vamos comigo de novo. Porque o meu desejo é agradar a Deus, não é ser visto pelas pessoas.
E a última coisa, gente, o verdadeiro arrependimento é um movimento que resulta em ação. Gente, quem se arrependeu pede perdão. Quem se arrependeu, gente, pede desculpa. Quem se arrependeu de verdade, meus amigos, volta atrás e fala: eu estava errado, você estava certo, me perdoe. Lembra de Zaqueu, quando Jesus vai jantar na casa dele? Ele descobre que ele precisa ser salvo, ele descobre que ele precisa de salvação. Ele fala: Jesus, se eu roubei alguma coisa de alguém, se eu peguei impostos a mais, eu restituo essa pessoa 4 vezes mais. E não estou falando para você dar dinheiro para quem você magoou. Se você pegou dinheiro emprestado para alguém e não pagou, então pague. Se arrependa, restitua. Mas muitas vezes a restituição, gente, que Deus vai nos pedir de novo, é com palavras, é com ações, é com um telefonema, é com um áudio no WhatsApp, é com uma mensagem. Ações, meus amigos, que acabam com as nossas desculpas. E, gente, eu não sei vocês, mas eu leio esses 2 capítulos aqui, na verdade o 13, o 14 e o 15, e, meus irmãos, eu termino cansado. Eu fico lendo esse ciclo de Saul e eu termino 1 Samuel 13, 14 e 15 cansado. Olha quanto tempo e quanta energia o rei de Israel desperdiçou desobedecendo a Deus. Meu amigo, talvez o tempo e a energia que você está desperdiçando para desobedecer a Deus, você poderia estar usando esse mesmo tempo e essa mesma energia para agradar a Deus com a sua vida e com as suas decisões. Porque, gente, depois não adianta a gente querer culpar Deus pelas decisões que nós tomamos sem Ele. A gente foi atrás, a gente fez sem consultar ao Senhor. E depois a gente quer culpar o Senhor. Sendo que Ele sempre esteve disponível para revelar para nós qual é a vontade dEle. O Senhor, meus amigos, está nos chamando para uma obediência simples. Para uma obediência completa, 100%. Para uma obediência literal, sabe? Sem meias palavras, sem desculpinha. Está nos chamando para ouvir e obedecer. Está nos chamando para aceitar e praticar. Está nos chamando para colocar os 2 pés dentro de tudo aquilo que significa seguir a Jesus. E, meus amigos, independente das nossas circunstâncias e independente do lugar aonde você está. Porque, gente, enquanto num palácio cercado de conforto, existe um homem desobedecendo a Deus e dando desculpas para Deus, milhares de anos depois, num jardim chamado Getsêmani, existe um homem Deus aflito, ansioso, angustiado, suando sangue, só que não dando desculpas, mas orando: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Meus amigos, se existe alguém que tinha todas as desculpas para dar para Deus, esse alguém era Jesus. O pecado não era dele. Ele não comeu o fruto. Ele não desobedeceu ao Pai. O problema não era dele, gente. Só que ainda assim, o Filho de Deus escolhe obedecer o seu Pai. E porque Jesus obedeceu a Deus 100%, eu e você temos vida eterna. E a pergunta, gente, que eu me faço, eu, pastor Pedro, faço para mim mesmo depois dessa mensagem. Porque antes de doer em você, doeu em mim, acredite. A pergunta que eu me faço, meus amigos, depois dessa mensagem é: será que Deus pode usar a minha obediência para estender vida eterna para alguém? Será que Deus pode contar com a minha obediência para que alguém conheça quem Ele é? Será que Deus pode contar com a minha obediência para que alguém perceba Jesus na minha vida e queira Jesus também? Ou será que eu estou muito preocupado dando desculpa atrás de desculpa para aquilo que eu já sei que eu preciso fazer? Amém, gente?